antes do texto de manhã. Foi muito legal as crianças trazerem as anotações e os desenhos que elas tinham feito, e nós vamos fazer isso de noite, hoje mais uma vez. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Marcos 1, 29 a 39, ouça com atenção e fé. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra com a necessidade extrema de a compreendermos. Por isso nós te suplicamos, pela ação do Teu Santo Espírito, que fale ao nosso coração, de tal forma que saiamos daqui transformados pela palavra do Evangelho, as boas novas de salvação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Mas eu vou fazer mais uma vez, que eu acho que que tem sido instrutivo para as crianças. Eu vou começar com um resumo que ajuda a elas a entender melhor o sermão. Nós cremos que elas devem cultuar a Deus e ouvir a palavra de Deus, então eu tenho me dedicado a isso e, por incrível que pareça, é bem mais difícil, não é? Eu já descobri que se eu consigo falar para elas, eu consigo falar para qualquer outro. Mas, crianças, então preste atenção, todos vocês, eu vou resumir o texto e depois eu vou explicar, não é? E todo mundo vai ouvir. Vocês podem desenhar sobre o que eu vou falar, não pode desenhar Jesus, porque tem um mandamento que não permite. E mesmo que fosse a pessoa encarnada de Cristo, nós não o conhecemos. Então, crianças, não gastem tempo com isso, mas desenhem as outras coisas ou anotem as palavras que eu vou falando, não é? E depois me mostra no final do culto, por favor. E eu vou dar dicas para vocês, crianças. Eu vou dar 3 palavras que eu vou contar já já, ok? Mas, vocês já viram que várias vezes a gente precisa provar que nós somos nós mesmos? Você já passou por essa experiência, todos vocês? Por exemplo, no colégio não entra qualquer um, ele tem que estar uniformizado. E para participar da aula ele tem que estar com o nome na lista e ele tem que assumir ali, não é? No prédio do condomínio, muitas vezes você vai e digita a senha na portaria, ali na porta para entrar, porque você precisa se identificar como um morador. No terminal, naquele que sai o dinheiro, não é? Dos bancos, você põe o dedinho para que ele identifique a sua digital e assim ele te dê o dinheiro, se tiver na conta, não é? Porque vai que elas querem só ir para o terminal, né? No hospital, por exemplo, para você ser atendido, se você for usar um plano de saúde, você tem que dar a carteirinha do plano de saúde, para que ele autorize. E aí você põe 1, 2, 3 pulseiras coloridas e a moça sempre fala: confere se é o seu nome que está aí, porque depois você vai usá-la por todo o hospital. No cinema, por exemplo, para você pagar meia, você tem que sacar a sua carteirinha de estudante e provar que é você. E
para acessar as redes sociais, por exemplo, a gente precisa se identificar com senhas que a gente mesmo criou, senão você não acessa o seu perfil. E até o celular desconfia da gente, eu estava reparando isso. Porque se você não tirar a máscara, ele não desbloqueia. E aí você não usa, você tem que provar para o seu celular, sou eu sou o seu dono, abre, não é? Mas tem um outro que eu acho um pouco mais duro de engolir, não é? Que é um tal de negócio, crianças, chamado cartório. Um dia vocês vão entender melhor. Mas o cartório é um lugar que você vai e você paga para eles dizerem que você é você mesmo. Isso é interessante, né? Então, todo mundo tem que provar de alguma forma que a gente é a gente mesmo neste mundo. E constantemente nós temos que provar que nós somos nós mesmos. Jesus precisou autenticar o seu ministério. Jesus apresentou evidências, provas de quem ele era. Afinal de contas, ele estava se apresentando como o próprio Deus em pessoa. Eis-me aqui, sou Jesus, sou Deus, aceitem. E as pessoas ficavam confusas. E ele havia lido, e nós lemos aqui intencionalmente na liturgia, ele havia lido no começo do seu ministério a Escritura na sinagoga, e no final ele disse, está cumprido, isso sou eu. Não é? Ele estava se afirmando como Deus e dizendo que a Escritura falava dele mesmo, aquele Messias prometido era ele. E ele era então o Deus em pessoa. Por isso Jesus foi fazendo uma série de coisas para demonstrar que ele era ele mesmo. Precisava disso? Talvez não. Se ele quisesse fazer uma obra do Espírito Santo, ele poderia, mas ele não fez assim. Ele foi autenticando, confirmando, demonstrando que ele era quem ele dizia que era. O que Jesus fazia, então, para demonstrar que ele era aquele que afirmava ser? Cheio de idas e vindas, né, com essas palavras. Aliás, de fato, a Escritura se cumpriu ou não? Nós vamos ver isso. Então, crianças, nós vamos ver algumas marcas que provam que Jesus, provam o senhorio de Cristo, o cumprimento das Escrituras, não é? E eu disse que vou ajudar vocês com 3 palavrinhas só. Veja, em primeiro lugar, nós vamos ver sobre o poder divino, o poder de Deus. Essa é a primeira coisa, mas a gente vai usar a palavra autoridade. Nós vamos ver em seguida que ele não fazia nada sozinho, ele não fazia nada sem o Pai. E aí a gente vai usar a palavra dependência. E por último, Jesus sabia certinho o que ele devia fazer primeiro. Jesus sabia a ordem das coisas, Jesus não trocava a ordem das coisas. E para isso nós vamos usar a palavra prioridade. Autoridade, dependência, prioridade. E ao longo da exposição nós vamos vendo aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, uma das formas que Jesus usou para demonstrar que ele era Deus, o próprio Deus, ele demonstrou a sua autoridade. E ele fazia isso, por exemplo, curando pessoas e expulsando demônios, expulsando o espírito mal, como a gente viu, o presbítero Jefferson pregou domingo passado. Curas e exorcismos, Jesus ia fazendo para demonstrar que ele era Deus. E nós vamos ver aqui, por exemplo, o primeiro relato de cura. Nós temos aqui, versículo 29, vai acompanhando comigo. Versículo 29 diz o texto, saindo eles da sinagoga. Ok, precisamos lembrar um pouquinho o que aconteceu na sinagoga. Jesus estava ensinando as pessoas, falando para elas, pregando, e o texto diz lá no versículo 22, assim, maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Então Jesus estava pregando e era assim, que alegria, que bom ouvir o Senhor, mas tem algo que a gente não está, porque os mestres da lei, os que entendem, não falam como ele fala, não é? E aí Jesus estava ensinando, estava indo tudo bem e acontece um pequeno tumultinho na sinagoga. Apareceu um homem endemoniado, apareceu um possuído. E Jesus expulsou o espírito imundo daquele homem.
E isso gerou um burburinho, já não bastava o ensino dele, que era muito bom, gerou um burburinho, porque quem é esse? É uma nova doutrina o que ele está ensinando? Com que autoridade que ele fala para os espíritos e eles obedecem? As pessoas estavam confusas. Mas, então, a partir dali, desse contexto, Jesus sai com 4 dos seus primeiros 4 apóstolos e vão para a casa de Simão, também conhecido como Pedrão. É o mesmo nome, talvez seja até apelido Simão, não é? Mas Simão Pedro é a mesma pessoa. E aqui eu já trago uma aplicação sobre esse pequeno detalhe aqui. A autoridade de Jesus não está restrita aos espaços religiosos, ao templo, à sinagoga. A autoridade de Jesus, aqui nesse texto, a gente vai ver que ele alcança os lares. O núcleo da comunidade, o núcleo da sociedade, o núcleo do padrão que foi estabelecido no Éden. O Senhor vai alcançando os lares, e o Senhor tem todo o interesse na família, porque foi Ele mesmo que criou. Mas eles foram então para a casa de Simão, e lá diz o texto que ele estava lá naquela casa a sogra de preso. E aí mais uma observação, porque esse texto é cheio de observação. Não é curioso que os romanistas tenham a doutrina do celibato religioso obrigatório, sendo que Pedro é o maioral da igreja romanista, e Pedro tinha a sogra. Pedro era casado, como que Pedro podia ser celibatário? Então, só depois de Pedro que vale, não é? Mas Pedro estava com a sua sogra ali, e diz o texto que a sogra estava acamada. E a palavra acamada aqui, meus irmãos, é prostrada mesmo. Ela estava derrubada, de cama, muito mal, e com febre. Veja, Mateus diz que ela estava ardendo em febre, Mateus 8. E Lucas, que é médico, diz que ela estava com uma febre muito alta, porque tinha febre e febre muito alta. Ela estava nesse quadro de febre muito alta. Sabe-se lá exatamente o que isso significa, o texto não diz, mas a gente sabe que é comum uma pessoa que está com uma febre muito forte, que fique sem ânimo, que fique na cama, que deixe a pessoa com calafrios ou com transpiração, às vezes até com alucinações. O texto não diz, mas essa mulher estava muito mal. Tem um comentarista chamado Adolf Pohl, ele comenta que Cafarnaum era uma cidade que ficava numa espécie de região pantanosa, com clima subtropical. Por isso, acredita-se que essa doença que ela estava era malária, muito comum ali naquele pedaço. E mais, malária nada mais malária era conhecida então como febre mortal. Pegou, morreu. Então, provavelmente ela estivesse assim, o texto não é explícito, é claro. Mas a gente precisa lembrar que febre é sintoma, febre não é doença. Ela estava com algo grave, não é? Por isso ela estava de cama. E de qualquer forma, dá a entender o texto pelos relatos paralelos que eram algo impossível aos olhos humanos. Então eles apresentam a situação a Jesus. Os discípulos pedem por ela, diz Lucas 4:38. Os discípulos confiam na autoridade de Jesus ao ponto de falar para ela: Senhor, ajuda, eis aqui. Talvez o próprio Pedro também, olha para minha segunda mãe, minha sogra, ela está acamada, por favor, Senhor, faz alguma coisa. E nós tiramos 2 aplicações disso também. A primeira é que nós devemos sempre levar as nossas causas primeiramente a Jesus. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, fica doente, vai com a carteirinha do plano, vai para o hospital e nem lembra de Jesus. Está com alguma dificuldade, vai de emprego, vai lá, atualiza o cadastro no LinkedIn e paga aquela conta especial, sei lá o nome daquilo, e vai surgir um emprego. E não lembra de Jesus. Os filhos saem por algum aniversário, alguma coisa, e a pessoa vai dormir. Antigamente os pais ficavam orando. Mas, meus irmãos, até hoje é a mesma coisa. Nós precisamos apresentar tudo a Jesus. E foi isso que eles fizeram. E, em segundo lugar, eles intercederam por ela. Eles pediram por ela. Quem são esses homens que estão pedindo?
Esses são aqueles que agora, entre aspas, estão desempregados. Lembra que eles eram pescadores e o Senhor falou, chama, e eles deixaram as redes? Meus irmãos, a gente precisa ir cavando os detalhes. Agora eles dependem do Senhor mesmo. Agora eles estão experimentando o que é a dependência no Senhor. E eles intercedem por ela. Porque, veja, abandonar as redes não significa abandonar a própria casa. Isso, meus irmãos, foi uma lição muito grande para mim, uma lição para os oficiais e mesmo para o povo de Deus. O Senhor não abandona os nossos quando nós abandonamos as redes para nos dedicarmos inteiramente a Ele. Ou seja, quando a gente se dedica ao Senhor, e eu não estou falando apenas do pastoreio remunerado, mas quando a gente se dedica ao Senhor, o Senhor cuida dos nossos. Às vezes você vai sair para uma ação evangelística, às vezes você vai aconselhar, às vezes você vai visitar, vai levar alguém, e o seu fica para trás, e ele, de alguma forma, perde tempo, perde a possibilidade de estar com você. Mas entenda, o Senhor cuida dos nossos, o Senhor fica com os nossos. Mas Jesus, então, vai até ela, e diz o texto que ele se inclina para vê-la, conforme as referências lá de Lucas, e dá uma ordem para a febre sair. E Lucas, como médico, ele ajuda bastante a gente, né? Marcos, lembra que o reverendo Mateus tem dito que Marcos é o evangelho rapidão, não é bem sintético? Mas Lucas, como médico, ele mostra que o médico, com a pessoa acamada, ele vai até a pessoa. E o Senhor dá a entender que o Senhor se achega a ela e dá uma ordem para a febre e acaba tudo. A febre desaparece, consequentemente, a doença desaparece e foi imediatamente. Então Jesus a toma pela mão e a tira da cama e estende a mão para ela. Uma ação completa ali. Que privilégio, meus irmãos, é ver toda a casa sendo cuidada pelo Senhor. Eu fiquei pensando nessa casa, toda ela sendo cuidada pelo Senhor. E aqui tem um detalhe também relevante para nós. Jesus cura no sábado. Eles estavam na sinagoga. O dia de ir para a sinagoga é o sábado. Basicamente, o dia mais importante de ir para a sinagoga. E eles saem, então, e o dia ainda não se pôs, como a gente vai ver, e Jesus curou no sábado. Porque, meus irmãos, não há descanso para as obras de misericórdia. É o cumprimento literal da mensagem de libertação que o Senhor estava proclamando. Essa é a mensagem das boas novas. O que Jesus está fazendo são as boas obras que acompanham as boas novas. E é isso que Tiago depois vai explicar melhor. Então, Jesus sabe o que ele está fazendo. E agora, diz o texto que ela ficou curada. Então, a febre desapareceu. E depois disso, como que ela ficou? Ela ficou de cama, tomando uma canjinha para recuperar as forças? Foi isso. Veja, aquela que estava acamada, com febre alta, agora estava totalmente curada, como se nada tivesse acontecido e com disposição total para servir a todos ali mesmo. A ideia aqui que os estudiosos chegam é que ela passou a servir à mesa, que ela foi se juntar, talvez a esposa de Pedro, enfim, alguém para preparar a refeição para todos aqueles que estavam ali, mas de um jeito ou de outro, essa mulher levantou para servir todos os que estavam ali, para contribuir para a comunhão de Jesus com todos. Que fantástico isso! E a aplicação para nós, meus irmãos, muito importante, é que a pronta resposta à obra libertadora de Cristo é o serviço a Ele. Eu vou ler de novo. A pronta resposta à obra libertadora de Cristo é o serviço a Ele. Dizendo de outra forma, Jesus liberta, e quando liberta a pessoa, se torna um servo, alguém que passa a servir imediatamente. Ah, como eu sei disso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi a resposta do profeta quando foi tocado? Todas as vezes que o Senhor liberta, a resposta é servir a Jesus. Você está onde nessa história?
Se você foi liberto, só tem uma resposta a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quanta lição, não é, meus irmãos, nós aprendemos desse, que é o menor e o mais simples relato de cura dos evangelhos. Quanta coisa, e ainda poderíamos extrair muito mais. Mas vamos em frente a um segundo relato de cura, que está ali a partir do versículo 32. O texto diz que ao cair do sol, veja, agora sim o sol está se pondo, o dia está acabando, não é? Provavelmente eles ficaram esperando o sábado terminar, porque talvez, e se você for cavando historicamente, era carregar alguém enfermo, por exemplo, era considerado trabalho, e no sábado não pode trabalhar. Então, alguns estudiosos dizem que, salvo se a pessoa estivesse morrendo, ela ia esperar mais um dia. Se o sábado começou, está com aquela dorzinha de cabeça, espera, aguenta aí 24 horas, porque só depois que o sábado acabar que eu vou te levar para o médico. Essa era a ideia. Então, agora acabou o sábado, e o que acontece? Porque essas pessoas ainda não tinham entendido a realidade do dia do descanso na sua plenitude, e todos nós precisamos entender melhor o dia do Senhor. Mas essa turma achou onde Jesus estava, acharam a casa de Pedro e levaram então várias pessoas até a porta da casa de Pedro. Veja, a palavra aqui para levaram é carregar fardos. Essas pessoas meio que estavam trocando os fardos pesados pessoais com o fardo leve de Cristo. Elas estão levando as pessoas aos pés do Senhor, e diz o texto que elas levaram todos os enfermos e endemoniados de Cafarnaum. Eu não sei o tamanho de Cafarnaum, mas era gente, era bastante gente aqui. E Marcos tem algo que eu acho fantástico. Marcos usa hipérboles, Marcos é exagerado. Eu gosto de Marcos porque ele é exagerado para explicar as coisas, e isso mostra muito bem a dimensão do Evangelho. E o que ele está mostrando, meus irmãos, é a extensão da miserável condição humana caída, porque a condição humana é essa: doença, escravidão espiritual. Toda a cidade estava reunida à porta, versículo 33. E eu fiquei imaginando a cena. De manhã eu disse, que eu gosto de imaginar cenas, E quando eu falo imaginando, então você já sabe que é só uma imaginação, não precisa achar que eu estou acrescentando coisas ao texto. Mas eu fiquei imaginando a cena. Gente tossindo, espirrando, gemendo, mancando, sendo carregada. E mais, não era só doente, era cheio de gente possuída, endemoniada. Era a própria visão do inferno. Porque é isso a tristeza desse mundo, o sofrimento em sua esfera. Mas diz o texto que o Senhor curou doença de todo tipo. Ele curou todos os que foram levados, segundo Mateus 8,16. E Lucas diz um detalhezinho fantástico, diz que ele curou impondo as mãos um a um. Que fantástico! Vejam, olha o tamanho disso, a quantidade de pessoas, a diversidade de doenças e muita gente endemoniada, e o Senhor cuidou de todos pessoalmente, individualmente, e isso nos lembra fatalmente Isaías 53, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O Senhor está cumprindo as Escrituras. E até aqui, então, a gente vê que Jesus tem autoridade sobre o que é visível, mas não acaba aí. Os textos de 34, final de 34 e final de 39, fala de expulsão de demônios. O versículo 34 fala que ele expulsou muitos demônios, quantidade de endemoniados não qualificada aqui, mas não foi só uma pessoa como foi na sinagoga, foi muito, a palavra é essa, muitos. E mais, no versículo 39, o Senhor continuou indo e pregando e expulsando demônios, no plural. E, meus irmãos, o Senhor foi libertando os cativos, os escravos do inferno, porque Jesus destrói as obras de Satanás. Glória a Deus por isso. Jesus destrói as obras de Satanás. E
o texto diz que ele não permitiu que os demônios falassem porque sabiam quem ele era. Não tinha entrevistinha, fala que eu quero saber quem é você, diz o seu nome. Não tinha, isso nunca existiu para o Senhor. Ele não permitia que falasse por algumas razões, pelo menos. O testemunho sobre o próprio Cristo não vem de espíritos imundos, mas somente daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, nem todos que afirmam conhecer a Cristo são de fato salvos. Não é interessante que os demônios conheciam a Cristo? Então dizer que você conhece a Cristo não significa muita coisa. Jesus não é um mero curandeiro, nem um mero um exorcista. Não é por isso que ele precisa ser e vai ser conhecido. E por último, o tempo da manifestação total da obra dele ainda não havia chegado. Então não é para demônio falar coisa nenhuma. Cala a boca e pronto. E aí a gente então percebe que Cristo também tem autoridade sobre o que é invisível. Ele tem autoridade sobre o que é visível e autoridade sobre o que é invisível. Então a Escritura se cumpriu, porque ele veio para libertar os cativos e oprimidos das garras do pecado, seja das consequências mortais do pecado original e da cegueira espiritual, seja das obras satânicas. Essa autoridade é a que está na pessoa e sob o próprio nome de Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. É a autoridade que só pertence a Cristo. Por isso ele pode fazer todas essas coisas. A autoridade que só Deus tem. Eu quero fazer um parênteses aqui. Caso você não saiba, Jesus veio para libertar das garras do pecado que faz você cego para a realidade que te cerca e para te dar vida e vida abundante. Eu preciso te contar essa notícia, porque só conhecer Jesus de ouvir falar não significa que você conhece pessoalmente e intimamente. É necessário que você reconheça Jesus como Senhor, confesse e o declare como seu único e suficiente Salvador. Eu fecho esse parênteses e a gente passa para o segundo ponto. Então, Jesus tem autoridade e Jesus depende do Pai, versículo 35. Depois de tudo isso, Jesus sai sozinho para orar num lugar deserto. A palavra talvez aqui queira significar um lugar ermo, porque Cafarnaum não tem um deserto ali por perto. Então, é um lugar ermo, afastado, isolado, sem a presença dos apóstolos e principalmente dos curiosos. Uma pergunta, meus irmãos: Deus precisa orar para Deus? Porque Jesus saiu para orar. Deus precisa orar para Deus? O que está acontecendo aqui? Nós precisamos lembrar que Cristo está cumprindo a sua obra. E a pergunta do catecismo de hoje, pela soberania de Deus, caiu hoje e nos ajuda muito. A natureza da obra de Cristo precisa ser feita, ele sendo homem, 100% homem, 100% ser humano. E Cristo não usava da sua própria condição de ser Deus. Interessante, não é toda hora que Cristo se mostra como Deus. Quando é para ele se mostrar como homem, ele se mostra integralmente. Ele aqui, neste momento, não está falando como segunda pessoa da Trindade, mas ele está falando como aquele que veio para cumprir uma missão. E para cumprir essa missão, ele depende do Pai. Por isso, meus irmãos, que a representação, lembra do sermão de hoje de manhã? A representação de Cristo é perfeita para nós. Porque ele cumpriu a obra sendo um homem. Ele não foi como Deus para a cruz, ele foi como um homem. A segunda pessoa da Trindade ali estava agora orando como homem, aquele que nos representa. Qual a oração que Jesus fez? Não sabemos. A Bíblia não diz. Talvez, pelo modelo que ele foi ensinando,
não é? Talvez ele tenha exaltado o pai, começou exaltando, depois ele agradeceu ao pai, depois ele suplicou por direção para os próximos passos e por força para não cair em tentação. É óbvio que Cristo não pediu perdão pelos seus pecados, não houve uma confissão de pecado, porque Cristo não peca, não pecou, mas ele provavelmente pediu perdão pelos pecados dos seus, mas isso não vem ao caso. Mas o fato é que Jesus orava, e ele saiu para orar. E Jesus sempre buscava o Pai em oração. E isso nos ensina 4 coisas, pelo menos: disponibilidade para oração, dedicação à oração, o destinatário das suas orações e a conclusão para a sua oração. Eu vou repetir. Cristo tinha uma disponibilidade para oração. Ele separava tempo para orar. E era tempo de qualidade, meus irmãos. Não era tempo, aquela da oração: Senhor, abençoa o alimento rapidamente, porque eu estou com fome. Senhor, eu vou sair na estrada de viagem, abençoa a minha estrada, designa os teus anjos, em nome de Jesus, amém. Era tempo. Cristo se dedicava a orar. Várias vezes nós vamos ver nas Escrituras o Senhor dedicando tempo à oração. Disponível para a oração, mas como era a dedicação dele? Era total quando ele estava ali. Percebe que nem o cansaço impedia Cristo de orar? Lembra o que aconteceu, meus irmãos? O sábado foi intenso, muita coisa rolou ao longo do sábado, muita ação, muito trabalho, muita cura, muita expulsão e tudo mais, e agora Jesus ali, de noite, talvez findando a madrugada, sai para orar. E a gente às vezes dá aquela: vou orar antes de dormir. E se ajoelhar na cama, dorme ajoelhado. Porque essa dedicação que falta, mas Cristo não. Agora, a quem Cristo destinava as suas orações? Ao Pai, é claro, porque ele vivia em total dependência do Pai, daquele que o enviou. Jesus tira os olhos da terra e os eleva ao céu em busca do Pai. É somente o Pai, ele precisa do Pai, fala com o Pai, busca o Pai. E como conclui a oração de Jesus? Mas a gente não sabe, mas a gente sabe das outras. A resposta da oração de Cristo é fazer a vontade do Pai. Cristo se submetia à vontade do Pai. Ele fez isso até o final. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Como Jesus encerrava a sua oração, e a gente pode usar uma de modelo: seja feita a tua vontade. Eu dependo do Senhor, Pai. Eu dependo do Senhor. Mas a Escritura se cumpriu. O Messias enviado dependeu do Pai. Dependeu do Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Dependeu da palavra do Pai, que é a ordem do Pai, as instruções do Pai. Cristo, ele experimenta e cumpre a submissão e não a autonomia. Como aquele que veio para cumprir a obra da cruz, ele se submete inteiramente ao Pai. E é curioso, porque hoje ele está à direita do Pai, não no lugar do Pai. Que fantástico, meus irmãos. Cristo exaltando o Pai sempre e dependendo dele. E uma aplicação para nós, meus irmãos, Jesus orava constantemente, como nos mostram os 4 evangelhos, especialmente Lucas. Aí a gente passou por Lucas aí de alguma forma. Agora, se foi assim com ele, imagine comigo e com você. Se Jesus buscava o Pai sendo o próprio Filho de Deus, imagine eu e você. Lembrei daquele texto de Zacarias, quando eu estava estudando, que diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Meus irmãos, como nós estamos vivendo? Na dependência de quem? Do concurso? Do salário? Dos bons rendimentos? Daquele triplo pós-doc que você fez? De quem, aonde está, em quem você põe a sua confiança? De quem você depende?
Mas, por último, nós temos a prioridade, a noção exata da prioridade, versículos 36 em diante. Diz o texto que todos procuravam diligentemente por todo o canto. Eu fiquei pensando, né? Pô, todo mundo deu aquela dormidinha, talvez alguns ficaram ali pela porta da casa, tal. Cadê Jesus? E sai todo mundo procurando o Senhor agora. Tem um estudioso, que eu não me lembro o nome, que ele fala que era uma prática judaica orar em voz alta, então talvez alguém ouviu Jesus orando, mas enfim, o fato é que eles procuraram por todo o canto e acharam. E alguém chegou e disse para Jesus uma coisa. O texto não diz quem foi. Eu tendo a achar que foi Pedrão, né? Mas o texto não diz, então eu também não digo. Mas alguém disse para Jesus assim: todos te buscam. Lucas fala um pouco mais. Lucas diz que as pessoas pediam para que Jesus ficasse ali. Eles viram as coisas que Jesus fizeram. Foi um montão de gente atrás de Jesus e todos eles falando: Senhor, fica aqui. Fica, Senhor. Fica mais uma noite. Fica aqui perto da gente. Todos te buscam. São tentações, não são, meus irmãos? Olha que interessante. Tentações satânicas, obviamente. Primeiro, a da autonomia. Você não precisa depender, para de buscar o Pai, para de orar, vamos fazer o que tem que fazer. Você tem poder, você já demonstrou poder, mas isso era uma demonstração vazia de sentido, se fosse para ele fazer por ele mesmo. E uma tentação da popularidade, a tentação do sucesso, da glória própria, porque afinal de contas ele estava ali como homem, e não como Deus. Que tentação, meus irmãos. Fica. E o Senhor diz o quê? Como ele sabe a prioridade, ele diz então: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Olha que coisa, o Senhor sabe a missão dele. E a missão é a proclamação do Evangelho de Deus, as boas novas de salvação. Proclamar o ano aceitável do Senhor, não foi o texto que ele tinha lido? Essa é a prioridade. Jesus tinha que pregar em outros lugares. É uma tentação ficar no conforto da hospedagem ali e com alguma fama já adquirida. Seria muito tranquilo. Talvez, olha, traga aí um pão e 2 peixinhos, cada milagre que eu faço. Mas Jesus ali sabia da sua prioridade. E aqui uma aplicação muito importante para nós. Muitos hoje seguem acomodados no seu próprio lugar, esquecendo que foram chamados para anunciar o Evangelho por todo canto. Isso significa que a gente tem que se mover. Tem muita gente acomodada na sua cadeirinha, eu não estou falando da cadeirinha da igreja, no seu cantinho, no seu mundinho. E muitas vezes a gente tem que se mover, meus irmãos, às vezes literalmente, se mover pela própria cidade, se mover pelo país, quiçá pelo mundo. Como está a sua mobilidade diante de Deus? Você quer ficar paradinho falando: fica, Senhor, já se faz tarde? Ou você quer: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim? Mas a obra do Senhor segue por toda a Galileia, final do versículo 39. A pregação de Jesus era entre os judeus, nas sinagogas, entre os gentios, pelo caminho. Ele ia e pregava por todo canto o avanço das boas novas de salvação entre os judeus primeiro, como foi previsto, mas não exclusivamente, também entre os gentios. Meus irmãos, é pela pregação da palavra que acontece a manifestação da salvação mediante a fé. Tem que falar da palavra de Deus para que haja salvação. É pela pregação do Evangelho que o povo de Deus é alimentado, que o povo de Deus é corrigido. É pela pregação do Evangelho que o mundo vai ser tomado pelo reino de Deus. Essa é
a prioridade. E o ministério de Cristo estava começando. Nós estamos em Marcos capítulo 1 ainda. Estamos só começando. Essa é a prioridade. E ele sabia muito bem qual é a prioridade. Ele veio do céu para pregar. Essa é a prioridade que estava sendo autenticada pela libertação total das pessoas. Não confundamos os sinais. Os sinais são autenticadores da mensagem. Porque Cristo estava libertando espiritual, mental, fisicamente. Cristo estava libertando do estrago do pecado e das ações infernais. As evidências do cumprimento do projeto de Deus eram sinais, mas o que importava era a pregação do Evangelho. E Cristo estava fazendo muito bem isso. Ou seja, a Escritura se cumpriu. O Evangelho foi pregado por Jesus e a igreja foi constituída. E os apóstolos seguiram pregando o Evangelho. E isso chegou até nós. E assim vai continuar até a parousia, até a volta de Jesus. E a aplicação final para a gente... O vamos a outros lugares continua sendo o chamado de Jesus para os seus eleitos. Ide por todo o mundo e anuncie o Evangelho do Salvador do mundo. Isso é para nós, meus irmãos. Isso é para mim e para você. Nós temos que abrir a boca, não dá para ser agente secreto do reino. Deus chamou tagarelas, gente que fala, anuncia o Evangelho de Deus. E não precisa ser super extrovertido, não. É só abrir a boca, que o Senhor faz tudo. Prega o Evangelho. Essa é a prioridade. Mas, meus irmãos, Cristo se identificou claramente. Cristo foi se identificando a partir dos sinais comprovatórios. Ele mostrou quem ele era e ele mostrou o que ele veio fazer. Tem dúvida? Eis aqui quem eu sou. A pergunta é, e você tem sido autenticado como cristão? Aí fora, dá para dizer que você é cristão? Tem sinais aí fora de que provam que você é você mesmo? Ou você tem vergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? 3 coisas, e eu termino com isso. Anuncie o Evangelho de Jesus. Anuncie a mensagem do amor salvífico de Deus. Essa é a prioridade. Em segundo lugar, faça isso debaixo da autoridade do nome de Jesus, e não de manifestações especiais, e não de conhecimento humano, e não do poder humano, e não de estratégias mirabolantes que o marketing gospel traz. Faça isso na autoridade do nome de Jesus. Essa é a autoridade que basta. E em terceiro lugar, faça isso na dependência da vontade do Pai, que você conhece pela palavra. Faça isso na dependência do Espírito Santo, aquele que te vivificou e que te ungiu para seguir em frente. Faça isso na dependência dos méritos de Cristo, o Redentor. Essa é a dependência. Comprove ao mundo que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Que aquilo que não veio da Tua parte seja absolutamente apagado. Mas o que veio do Senhor seja vivificado nas nossas mentes e nos nossos corações. Ó Deus, transforma o nosso viver e que sejamos testemunhas reconhecidas aí fora, simplesmente para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé e vamos já